Bem-vindos aos Segredos dos Salmos, o lugar onde a verdade rasga as cortinas da ilusão religiosa. Para você que chegou agora, ou que já caminha conosco, o que te trouxe até aqui? Foi o cansaço das respostas vazias, a sede por algo que o sistema religioso não entrega, a dor de uma fé que parece adormecida, sufocada por tradições e rituais que não alimentam a alma. Muitos buscam a Deus no meio do barulho, mas o Messias nos ensinou que ele se revela no silêncio, na verdade nua e crua. Hoje vamos mergulhar na essência do Salmo 85, um mapa para invocar o Pai na vida real, para a sua salvação. Este não é um vídeo qualquer, é um confronto, uma jornada para desmistificar o que o sistema religioso transformou em labirinto. Prepare-se para despertar, para sentir a verdade incendiar teu peito e para entender como sua oração pode, de fato, sair do teto e mover os céus. Você está pronto para ver a cortina cair? Sabe o que é mais doloroso? É quando você dobra os joelhos, o coração rasgado, as palavras escapam como súplicas desesperadas, e o que volta é só o eco do vazio. Você já viveu isso? Aquele momento em que você se derrama diante de Deus, com toda a fé que ainda te resta, e parece que sua oração nunca sai do teto, não é? Não é porque Ele não te ouve, ou porque você não é digno. A verdade é muito mais cruel, e ela está escondida à vista de todos. Pensa nisso. Fomos ensinados a rezar, a pedir, a seguir rituais que, dizem, aproximam o céu. Mas e se tudo que você aprendeu sobre essa conexão com o Pai foi uma armadilha sutil, montada para te manter longe da verdadeira força que Ele te deu? Te deram um manual, a Bíblia, mas te tiraram a chave para lê-la com o coração. Dizem para confiar, mas te amarram a medos e culpas que te impedem de sentir o amor incondicional. Você se sente preso nisso, não é? Como se nadasse contra uma corrente invisível, exausto, sem chegar a lugar nenhum. E aí, o que você faria? Essa é a primeira grande mentira. A de que a sua oração precisa de um intermediário, de um palco, de uma formalidade. Jesus, o Messias, nunca pregou isso. Pelo contrário, ele rasgou o véu, mostrando que o acesso é livre, direto. Mas o sistema adora um portão, um pedágio, uma fila. E você, com a alma sedenta, entra nessa fila, perdendo a própria voz, o próprio poder. Isso te revolta? Deveria. Porque a tua conexão com o Criador é algo sagrado demais para ser negociado. Você permite isso? Você já percebeu como eles transformaram a simplicidade do Evangelho em um labirinto de doutrinas, de pode e não pode? Eles dizem que sua súplica deve ser bonita, polida, cheia de termos religiosos, mas o que eles ignoram, ou preferem ignorar, é que o Pai não busca palavras rebuscadas, ele busca o seu coração nu. Aquele grito de dor, o sussurro de esperança, a honestidade brutal da sua alma quebrada, isso sim move o céu. Você foi ensinado a se esconder de Deus, a ter medo, quando na verdade Ele te espera com os braços abertos. Que tipo de amor é esse que te prende em um loop de culpa sem fim? O sistema religioso, com seus guias cegos, teme o dia em que você descobrirá o poder da sua voz, a sua autoridade. Eles querem que você dependa deles, que a sua fé esteja sempre em suas mãos. Mas a verdade é que o Evangelho genuíno é sobre libertação, sobre a sua capacidade de invocar a Deus de forma tão potente que os céus se curvam. Não é sobre rituais, mas sobre relacionamento. Não é sobre o que eles dizem que você deve fazer, mas sobre o que o Pai já te ensinou a sentir. Você já sentiu essa verdade pulsando dentro de você, uma chama que eles tentam apagar? Eles prometem milagres, mas entregam correntes. Prometem liberdade, mas te aprisionam em uma jaula de dogmas. A Bíblia que eles distorcem, na verdade, revela um caminho de coragem, de confronto. O Messias não se calou diante da hipocrisia, ele a expôs, com fogo nos olhos e amor no coração. E ele te chama para fazer o mesmo, para despertar, para questionar, porque a sua voz não foi feita para ser passiva, mas para ser uma força imparável,
capaz de erguer reinos e derrubar impérios de mentira. É um risco que você está disposto a correr, porque o que vem a seguir vai te mostrar que a sua verdadeira força está em um lugar que eles nunca quiseram que você olhasse. Eles não querem que você descubra. Não querem que você olhe para esse lugar, porque ali reside o seu poder mais bruto, a sua conexão mais pura com Deus. Lembra daquela força que o sistema religioso tentou sufocar, te fazendo crer que a sua fé era frágil, dependente de rituais e intermediários? A verdade é que a Bíblia inteira pulsa com uma autoridade que eles não suportam. E o Salmo 85? O Salmo 85 é um grito, uma declaração que rasga o véu da mentira. Você já parou para sentir a força dessas palavras, sem o filtro da religião? O Messias te disse: entrai pela porta estreita. Ele não disse: entrai pela porta da minha instituição, nem pela porta do meu pastor. Ele falava da porta do coração, da alma que se encontra com o Criador sem adornos, sem protocolos. O Salmo 85 não é uma poesia antiga. É a própria oração de um povo que, cansado das convenções, clamou por salvação e restauração. É a dor de quem perdeu a esperança na religião, mas não em Deus. Não te parece familiar? Esse eco de desilusão com o que se vê, mas uma sede ardente pelo que se sabe que é real? A religião vem de um Deus distante, um juiz severo que exige performance. Mas o que o Salmo 85 revela é um pai que anseia por misericórdia, por avivamento, por um relacionamento onde o amor e a verdade se encontram. É um contraste gritante, não é? Eles te colocam sob o peso da lei e da culpa, enquanto a Escritura clama por graça e perdão. Eles constroem muros, mas o Salmo 85 derruba cada um deles, mostrando um caminho direto para a presença do Eterno. O que você escolhe? O muro que te prende ou o caminho que te liberta? Por muito tempo, o que a religião fez foi despir o Evangelho de sua essência, de seu poder transformador. Eles roubaram a sua capacidade de invocar a Deus com ousadia, de exigir as promessas, de viver uma fé inabalável. Te fizeram crer que você era pequeno demais, pecador demais, indigno demais. Mas o Salmo 85 grita outra coisa: mostrar-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Isso é um clamor de quem sabe que tem um direito, não de quem pede uma esmola. Percebe a diferença? Essa não é uma oração de covardes. Eles não querem que você descubra essa audácia, essa coragem, porque quando você entende que a sua voz, a sua alma, tem o poder de mover o céu, a instituição perde o controle. Você não precisará mais de intermediários, de rituais vazios, de bênçãos compradas. Você terá acesso direto à fonte, sem filtros, sem pedágios. E isso é perigoso para quem lucra com a sua ignorância. Você tem medo de ser livre? O Messias nunca te chamou para ser escravo, mas para ser filho, com livre acesso ao Pai. É essa a verdade que a religião tentou te roubar. O Salmo 85 não é apenas sobre o passado. É um espelho para o agora. Ele fala da dor de ver a glória se afastar, mas também da promessa de restauração, de ver a justiça e a paz se beijarem novamente. E tudo isso acontece quando a fé sai do campo da teoria e entra no grito visceral da alma, na oração que não se cala. O sistema religioso te vende uma imagem, mas o Salmo te oferece um encontro. O que você prefere? A imagem vazia ou o encontro real? Porque o que vem a seguir vai te mostrar como esse encontro pode virar sua vida do avesso. Ele via a multidão faminta por verdade, e via os que se diziam seus pastores, cegos que guiavam cegos para o abismo. A história se repete. Hoje muitos ainda seguem vozes que prometem a Deus, mas entregam apenas uma versão distorcida, uma sombra que encobre a luz verdadeira. As pessoas buscam direção, um mapa para encontrar paz, mas o que encontram é uma estrutura que, ao invés de libertar, aprisiona em dogmas e rituais vazios. Ele percebia a dor de uma fé que se esvai, dia após dia, nas mãos de quem deveria nutri-la. Não é uma tragédia?
Eles, os guias cegos de hoje, falam muito da Bíblia, mas a usam como arma, não como um abraço. Citam versículos, mas para justificar o controle, o medo, a dependência. Aquele homem, aquele Messias, rasgou a hipocrisia deles com palavras que ardiam, porque ele via o coração das pessoas sendo despedaçado. O que acontece quando a liderança religiosa se torna um negócio, um império, ao invés de um serviço? A essência do evangelho se perde, a pureza da oração se contamina, e a conexão com o Criador vira uma transação. Quem paga o preço mais alto nessa barganha? O sistema religioso, muitas vezes, ensina a temer a Deus mais do que a amá-lo. Ele os via carregando fardos pesados impostos por homens, enquanto o convite do Messias era de um jugo leve, um descanso para a alma. A confusão gerada por essas vozes faz com que muitos percam a esperança, duvidem da própria fé e se sintam abandonados por um pai que, na verdade, nunca os abandonou. A cegueira espiritual não está em não ver, mas em se recusar a enxergar além das paredes do templo. Isso já te tocou? A sensação de que algo não se encaixa, que falta uma peça vital no quebra-cabeça espiritual? A verdadeira autoridade, aquela que liberta, não aprisiona. Ele não fundou uma religião, ele inaugurou um caminho onde a verdade é o pilar e a compaixão a bússola. Contudo, a religião institucionalizada inverteu os valores. Eles construíram altares para si mesmos, trocando a glória de Deus pela admiração humana, pelo poder, pela riqueza. Isso não é, no fundo, a própria semente do anticristo? A busca por se colocar no lugar do que é divino, desviando o olhar do Messias para o mensageiro, para a estrutura, para o homem. Pense naqueles que buscam a cura, a paz, a salvação, e são levados a acreditar que só encontrarão isso através de um intermediário, e não diretamente no Pai. Ele os confrontava, não para humilhar, mas para acordar, para mostrar que a liberdade da alma não se encontra em rituais vazios, mas em uma entrega genuína à verdade que liberta. Ele via a manipulação, a cegueira, a sede de poder mascarada de espiritualidade. E ele te mostra que a sua capacidade de discernir essas vozes é crucial para a sua jornada. Quem você decide ouvir? O eco das tradições humanas ou o sussurro do Espírito que te guia à verdade da Bíblia? A escolha é sempre sua. A sombra que cobriu a verdade não é impenetrável. Ela se dissolve quando a luz genuína do Evangelho brilha. A fé inabalável não é aquela que segue cegamente, mas a que busca, questiona e se agarra ao que é real e transformador. O Messias não veio para acrescentar regras, mas para cumprir a lei do amor e para nos libertar de tudo que nos afasta do Pai. A pergunta que ecoa é: você vai continuar seguindo os guias cegos? Ou vai ousar abrir os olhos para a luz que eles tentaram esconder? Porque o que vem a seguir vai te dar as ferramentas para que você mesmo se torne um buscador dessa luz. Você sente o peso dessa revelação? A verdade de que a fé que te foi entregue pode ter sido uma versão adulterada, um convite rasgado, e não a carta de amor genuína de Deus para você. Essa não é uma acusação, é um despertar, porque quando a gente percebe o quanto foi desviado, a gente se pergunta: mas e agora? Onde está a verdadeira porta, se a que me mostraram era uma cilada? Essa dor de se sentir enganado, de ver anos da sua vida investidos em algo que não alimentou sua alma de verdade, é real. Pensa nisso. O Messias, em seus dias, olhava para as leis e tradições e via algo muito maior, mais profundo. Ele via o coração do Pai pulsando em cada palavra, em cada ato. O sistema religioso, porém, transformou a lei em um fardo, um conjunto de regras inatingíveis que te condenavam antes mesmo de você tentar. Você se lembra daquele tempo em que sentia que, não importa o quanto se esforçasse, nunca era bom o suficiente para Deus? Essa é a herança dos guias cegos, a semente que eles plantaram. A semente da insuficiência, da culpa, do medo. E aí você ainda acha que isso veio do Pai? A oração que te ensinaram talvez fosse mais sobre impressionar homens do que se conectar com o Criador.
Eles te fizeram acreditar que a sua devoção precisava ser pública, vistosa, perfeita. Mas o que Jesus ensinou foi o oposto. Um quarto secreto, um coração sincero, uma conversa íntima. Ele te disse: quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. É um contraste brutal, não é? A liberdade dessa intimidade contra a jaula da performance. Qual caminho te liberta mais? A verdadeira fé inabalável não nasce do medo do inferno ou da promessa de prosperidade, mas da certeza de um amor que te aceita antes mesmo de você ser perfeito. É a força que vem de saber que, mesmo em suas maiores falhas, Ele está ali, esperando por você, não com um chicote, mas com um abraço. O sistema te fez sentir que você precisava se arrumar, se consertar, para só então merecer a atenção de Deus. Mas o Evangelho genuíno mostra um Messias que veio para os doentes, para os perdidos, para os que se sentiam à margem, e Ele te convida a vir exatamente como você está. Isso não é um alívio? Eles construíram barreiras onde o Messias derrubou pontes. Eles criaram uma hierarquia onde Ele chamou a todos para serem filhos, com o mesmo acesso ao Pai. A Bíblia, quando lida com os olhos da alma e não com os óculos da religião, revela um amor que é escandaloso em sua simplicidade e poder. Um amor que não te exige sacrifícios vazios, mas um coração quebrantado e contrito. Você já sentiu essa verdade ardendo dentro de você? Essa sede por uma conexão que não depende de templos, de rituais, de líderes, mas apenas da sua sinceridade? O convite de Deus é para uma vida abundante, de liberdade e paz, não de julgo e condenação. E o maior anticristo não é apenas uma figura futura, mas também a sombra do sistema que se interpõe entre você e o seu Criador, distorcendo sua imagem, roubando sua paz e te impedindo de viver a fé inabalável que Ele te deu. É tempo de despertar para o amor que eles esconderam, para a verdade que eles tentaram calar. Porque uma vez que você experimenta esse amor, nada que eles disserem poderá te enganar novamente. O que mais o sistema escondeu sobre o poder desse amor que te espera? E se eu te disser que a sua dor, o seu vazio, não é um problema com Deus, mas com o que te ensinaram sobre Ele? Você já carregou um peso invisível, aquele fardo que ninguém vê, mas que esmaga a sua alma. A religião muitas vezes faz isso. Ela te entrega uma lista de deveres e proibições tão longa que a sua fé se torna um eterno esforço, uma performance incessante para tentar alcançar um padrão inatingível. Mas Ele nunca te chamou para ser um eterno escravo de regras. Ele te chamou para a liberdade. Você consegue sentir o cansaço dessa corrida? Imagina a cena: um homem, cansado, curvado sob o peso de tradições e expectativas. Ele, o Messias, via esses homens e mulheres explorados, exaustos. Ele não os via como pecadores a serem condenados, mas como ovelhas sem pastor, perdidas em um labirinto criado por outros homens. E Ele lhes ofereceu descanso. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa promessa, simples e poderosa, foi abafada pelo barulho dos rituais, pela voz alta dos que se dizem donos da verdade. A oração se tornou um pedido de perdão constante, nunca uma conversa genuína de filho para pai. Não parece injusto? O sistema religioso vende a ideia de que a sua salvação depende do seu bom comportamento, da sua pontuação em uma escala moral. E quando você falha, e você vai falhar, porque você é humano, eles estão ali para te cobrar, para te fazer sentir a culpa. Mas a Bíblia, aquela que eles leem com olhos vendados, fala de uma graça que se manifesta justamente na sua fraqueza. Ela fala de um amor que não exige perfeição para te acolher. Eles transformaram a leveza do Evangelho em um jugo pesado. Onde está o amor nisso? Onde está a compaixão que Jesus mostrou? Você foi levado a crer que sua fé inabalável era medida pela sua capacidade de se conformar, de se calar, de aceitar sem questionar. Mas a verdadeira fé
É um grito que rasga o conformismo, que questiona o óbvio, que busca a verdade onde quer que ela se esconda. O Salmo 85, em sua profundidade, é a voz de um povo que se recusa a aceitar o silêncio de Deus como resposta final. É um clamor por avivamento, por justiça, por um amor que se manifesta de novo. Ele não esperou que tudo estivesse perfeito para clamar. Ele clamou do meio da imperfeição, da dor, da desilusão. Você já se permitiu esse grito honesto? Eles, os líderes religiosos, muitas vezes se colocam como os guardiões da santidade, os únicos com acesso ao divino, e com isso roubam de você a sua autoridade, a sua voz. Eles te fazem sentir que a sua oração não é poderosa o suficiente, que a sua fé é pequena demais. Mas o Messias nunca precisou de intermediários para falar com o Pai, e ele te ensinou a fazer o mesmo. Ele te mostrou que o caminho é direto, sem pedágios ou permissões especiais. É uma afronta para o poder que eles construíram, não é? O que você faz com essa liberdade? Esse peso que a religião colocou em seus ombros não é de Deus. É uma invenção humana para controlar, manipular e manter você em um ciclo de culpa e dependência. Mas há uma saída. Há um caminho para se desvencilhar dessas correntes invisíveis e experimentar a leveza da verdade, a liberdade da graça. O Salmo 85, com sua profundidade e honestidade, é um convite para descarregar esse fardo. É a promessa de que o Messias não veio para te condenar, mas para te libertar, porque o que você vai descobrir a seguir é como essa liberdade pode de fato te levar a uma conexão com Deus que eles nunca quiseram que você tivesse. Você já sentiu que sua fé não era boa o suficiente? Aquela sensação de que não importa o quanto você se esforce, o que você crê nunca alcança o padrão que te mostram, sabe? É como se a verdadeira fé inabalável fosse um clube secreto, acessível apenas para alguns eleitos, ou para aqueles que exibem sorrisos perfeitos nos púlpitos. Mas essa é uma das maiores mentiras, uma ilusão construída para te manter pequeno, dependente, para te fazer duvidar da potência que já habita em você. Pensa nisso. O Messias nunca prometeu uma vida sem dúvidas ou sem tempestades. Pelo contrário, ele te mostrou o caminho através delas. O que a religião faz é vender um produto, uma imagem de fé inabalável, que na prática te sufoca. Eles te dizem para ter fé, mas quando você está no fundo do poço, te acusam de não ter fé suficiente. É um ciclo cruel, não é? Um jogo onde você sempre perde e eles sempre ganham porque o controle está sempre nas mãos deles. E aí, você ainda acha que essa é a voz de Deus? A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que tiveram medo, que duvidaram, que caíram. Mas a fé deles não era medida pela ausência de falhas, mas pela persistência em buscar, em clamar, mesmo quando tudo parecia perdido. Davi, um homem segundo o coração de Deus, experimentou o terror, o abandono, a própria traição. E mesmo assim, sua fé o levou de volta ao Pai. A oração não é um monólogo perfeito, é um diálogo honesto, com todas as suas fragilidades expostas. Essa é a verdade que eles escondem. Eles querem que sua fé inabalável seja passiva, que apenas aceite o que lhes é imposto, sem questionar, sem sentir, sem experimentar a plenitude da verdade. Mas Jesus te chamou para ser um guerreiro, um questionador, um buscador incansável. A verdadeira fé não é uma gaiola dourada que te aprisiona em dogmas e doutrinas, mas um vento que te impulsiona para a liberdade, para a autenticidade, para uma conexão real e visceral com o Criador. Você consegue sentir essa brisa? Quantas vezes a sua oração foi silenciada pelo medo do julgamento, pelo receio de não ser espiritual o suficiente? O sistema religioso é especialista em criar esses fantasmas, em te fazer sentir que sua jornada é solitária, que suas dores são vergonhosas. Mas o Messias te mostra um Deus que se importa com cada lágrima, com cada questionamento. Ele não espera que você seja um super-herói da fé. Ele espera que você seja humano, vulnerável, e que, mesmo assim, o busque com um coração sincero. A fé inabalável não é aquela que nunca se abala.
mas aquela que, mesmo abalada, encontra a força para se levantar, para clamar novamente, para se agarrar à promessa de que Deus é maior que qualquer crise. É a coragem de confrontar as vozes que tentam te diminuir, que tentam te convencer de que você é fraco demais para acessar o poder do Pai. O Messias te ensinou que a verdade te liberta, e a verdade é que sua fé não depende de homens, mas do seu relacionamento direto com o Eterno. Você está pronto para reivindicar essa força que eles tentaram roubar de você? Porque o que vem a seguir vai te mostrar como sua oração pode se tornar a arma mais poderosa contra as mentiras que te aprisionam. Você já se cansou de tentar ser forte, de carregar o mundo nas costas enquanto a fé que te prometeram parece mais um peso morto do que uma asa que te eleva? É uma ilusão, não é? Essa ideia de que você precisa ser inabalável por si mesmo, que sua própria força é o que vai mover as montanhas. Mas o que acontece quando essa força se esgota? Quando você desmorona e descobre que a oração que te foi ensinada era mais um mantra para o seu ego do que um clamor genuíno ao Pai? Pensa nisso. O sistema religioso adora a imagem do homem forte da fé, aquele que nunca duvida, que sempre vence. Mas Jesus, o Messias, te mostrava outra coisa. Ele te mostrou que a verdadeira força nasce na fraqueza, que a luz brilha mais intenso nas rachaduras da sua alma. Ele não te pediu para ser um super-humano, mas para ser real, para admitir sua pequenez e então experimentar a grandeza de Deus. A Bíblia não esconde as lágrimas dos seus heróis. Ela as revela como testemunhos da intervenção divina. Você se permitiu essa honestidade brutal? Eles te venderam uma armadura pesada, feita de regras e performance, e te disseram que era a fé inabalável. Mas por dentro, você se sentia esmagado, preso, incapaz de respirar. O verdadeiro poder de Deus não se manifesta na sua autossuficiência, mas na sua entrega, na sua rendição. Quando você derruba as suas defesas, quando você reconhece que não consegue mais sozinho, é nesse exato ponto que o céu se inclina para te resgatar. É um contraste gritante, não é? O que eles te impuseram contra o que ele te ofereceu. Você passou a vida tentando se encaixar em um molde que não foi feito para você, seguindo um roteiro que não era o seu. E nesse processo, a sua voz foi silenciada, a sua essência abafada. Mas o convite do Messias não é para que você se torne uma cópia carbono, mas para que você floresça em sua singularidade, em sua verdade. A sua força não está em imitar os outros, mas em descobrir quem você realmente é aos olhos de Deus, sem os filtros da religião, sem as expectativas dos homens. Essa não é uma liberdade que você anseia? Quantas vezes você tentou resolver tudo sozinho, com sua própria inteligência, com sua própria força de vontade? E quantas vezes você se viu de joelhos, percebendo que seus planos eram insuficientes, que suas soluções falhavam? O sistema religioso, com sua ênfase no faça por merecer, te roubou a beleza da dependência, da graça que te encontra no ponto mais baixo, no seu momento de maior desespero. Ele quer que você se esforce tanto que se esqueça de que o Pai já fez o mais difícil. Que tipo de amor é esse que te exaure? A falsa fortaleza que eles te venderam é, na verdade, um muro que te separa do poder real. É um véu que impede que você veja que a sua vulnerabilidade não é uma fraqueza, mas a porta para a intimidade, para a manifestação do sobrenatural. A verdadeira fé não se esconde na perfeição, mas se revela na sua imperfeição. Quando você, mesmo ferido, ousa levantar os olhos para o alto, é a hora de desarmar as suas armaduras e permitir que o poder de Deus flua através das suas rachaduras. Você está pronto para abandonar a falsa fortaleza e se encontrar com a força que realmente liberta? Porque o próximo passo vai te mostrar como sua voz silenciada pode se tornar um grito que rasga os céus. Você já se sentiu com um grito preso na garganta? Uma verdade ardendo no peito, mas com medo de soltar? É como se algo te dissesse: cala a boca, não questione, apenas obedeça. Essa não é a voz de Deus. Essa é a voz de um sistema que prospera no seu silêncio, na sua passividade.
Eles te fizeram crer que a humildade é sinônimo de conformismo, que a submissão é calar diante da injustiça. Mas o Messias nunca foi silencioso diante da hipocrisia, e ele te convida a encontrar a sua própria voz, aquela que eles tentaram roubar. Pensa nisso. Desde cedo, a religião te ensina a repetir, não a sentir, a concordar, não a discernir. A sua oração se tornou um eco, e não uma conversa real. Quando você ousou levantar uma dúvida, um questionamento, o que aconteceu? Foi taxado de rebelde, de pouca fé, não foi? Essa é a tática dos guias cegos: deslegitimar sua experiência, minar sua confiança, para que você nunca ouse confrontar a narrativa deles. Eles querem que você acredite que a sua voz não tem poder, que suas perguntas são perigosas. Mas o que eles temem é justamente a sua verdade. E aí você ainda vai permitir que te calem? A Bíblia que eles distorcem para justificar seu poder, na verdade, é um manual de insubmissão espiritual. Ela te mostra profetas que se levantaram, reis que foram confrontados e um Messias que desafiou todas as estruturas de seu tempo. Ele te mostrou que a verdadeira autoridade não vem de um cargo, mas de um coração conectado à verdade. E quando você descobre essa verdade, a sua voz, antes roubada, se torna uma trombeta. Uma voz que fala de liberdade, de justiça, de um evangelho que não aprisiona, mas liberta. A fé inabalável que eles apregoam é aquela que não se move contra o sistema, que não perturba a ordem estabelecida. Mas a verdadeira fé é um vulcão adormecido que, ao despertar, transforma paisagens. É a coragem de dizer não ao que é falso e sim ao que é genuíno, mesmo que isso te custe o aplauso dos homens. Quantos ao seu redor vivem com medo de perder a aprovação, de serem excluídos, de serem descrentes? Mas a sua alma sabe que a verdadeira exclusão é viver uma vida calada, longe da sua própria essência, longe da voz do Pai. Isso não te sufoca? Eles usam o medo do anticristo das trevas para te manter dentro das suas paredes, sob seu controle. Mas o verdadeiro perigo não está lá fora, mas na manipulação que te impede de reconhecer a voz de Deus dentro de você. O Messias não te chamou para ser um cordeiro mudo levado ao matadouro da conformidade. Ele te chamou para ser luz, para ser sal, para ser a voz que ecoa a verdade em um mundo sedento. A sua voz não é insignificante. Ela é uma ferramenta poderosa, capaz de quebrar correntes e acender esperanças. Chega de sussurros. Chega de viver sob a sombra do que eles querem que você seja. É tempo de resgatar a sua voz, de desamordaçar a sua alma, de clamar ao Pai com a autenticidade que Ele anseia. Porque quando você se atreve a falar, a perguntar, a sentir, o céu ouve. E o sistema estremece. Sua voz é um dom sagrado, um instrumento de oração, um chamado à ação. O que você faria se soubesse que sua voz tem o poder de mudar, não apenas a sua vida, mas o mundo ao seu redor? Porque o que vem a seguir vai te mostrar como usar essa voz para invocar o próprio céu. Você aguentou o silêncio, sentiu o peso e a dor de uma fé que te foi roubada, uma voz que foi abafada. Mas agora é tempo de despertar. Lembra-se do Salmo 85? Ele não é um poema qualquer. É um mapa, um código que a religião tentou obscurecer, mas que está ali, pulsando com a verdade que liberta sua oração. Esse salmo é a prova viva de que a sua voz, o seu grito, tem o poder de rasgar os céus, de ignorar os intermediários e de tocar o coração de Deus diretamente. Você está pronto para desvendar esse segredo? A Bíblia nos foi dada como uma bússola, não como um livro de regras para ser interpretado apenas por alguns. E o Salmo 85 é um clamor audacioso, um pedido de avivamento que não se curva à desesperança, mas que exige a intervenção divina. Tens tirado toda a tua ira, tens desviado o furor do teu castigo. Torna a nós, ó Deus da nossa salvação, e faze cessar a tua ira contra nós. Percebe a ousadia? Não é um pedido tímido. É uma declaração de quem conhece o caráter de Deus
e não se contenta com menos do que a plenitude da sua misericórdia. O Messias não te ensinou a ser passivo, mas a ser um filho que clama com autoridade. O sistema religioso te ensinou a pedir com subserviência, a se ajoelhar e esperar. Mas o Salmo 85 mostra um povo que, mesmo na desolação, se levanta e invoca a Deus com a certeza de que Ele é fiel para cumprir suas promessas. É a diferença entre o mendigo que implora e o filho que reivindica sua herança. Sua fé inabalável não é medida pela sua capacidade de suportar calado, mas pela coragem de exigir o que já é seu por direito, através da obra do Messias. Você sente essa autoridade pulsando em suas veias? Eles te mantiveram em um ciclo de culpa e medo, temendo o anticristo ou o juízo divino, para que você não ousasse se aproximar demais do Pai. Mas o Salmo 85 é um antídoto contra essa narrativa. Ele revela um Deus que deseja a restauração, que anseia por manifestar sua bondade. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Isso não fala de um juiz severo, mas de um Pai que reconcilia, que sara, que traz de volta a glória. Que tipo de relação eles querem que você tenha com esse Pai? A sua oração não precisa de palavras bonitas ou de rituais complicados. Ela precisa de sinceridade, de um coração quebrantado, mas ao mesmo tempo ousado. O Salmo 85 é uma escola de oração que te ensina a ser honesto com suas dores, com suas desilusões, mas também a se apegar firmemente às promessas divinas. É a voz que se recusa a aceitar a derrota, que clama por avivamento, que acredita na restauração completa. É o despertar da sua autoridade espiritual, que por tanto tempo esteve adormecida. Este não é um convite para você apenas orar o Salmo 85. É um convite para você entender o espírito por trás dele, para que a sua oração se torne uma ferramenta poderosa, capaz de mover montanhas, de abrir caminhos, de trazer o céu para a terra. É para que você pare de mendigar e comece a reivindicar, não por mérito próprio, mas pelo sacrifício do Messias. É hora de usar essa voz que eles tentaram calar. Você está pronto para dar o seu primeiro grito de liberdade? Porque o próximo passo vai te guiar em como transformar essa compreensão em ação concreta e poderosa. Você já sentiu a eletricidade da verdade percorrendo suas veias? Aquela sensação de que algo fundamental mudou, que o véu finalmente rasgou? É a sua alma despertando para o poder que sempre esteve lá, mas que foi cuidadosamente velado. O sistema religioso, com toda a sua estrutura, seus rituais e suas hierarquias, tem um medo visceral de uma coisa: o seu acesso direto e desimpedido a Deus. Porque quando você descobre que a linha é livre, que a sua oração não precisa de intermediários, a torre de Babel deles começa a ruir. Pensa nisso. O Messias não veio para fundar uma nova religião, mas para restaurar um relacionamento. Ele te mostrou que o Pai está mais perto do que você imagina, que o templo é seu próprio corpo e que o Espírito Santo habita em você. Mas a religião, com sua sede de controle, transformou essa proximidade em distância, essa liberdade em servidão. Eles querem que você acredite que a Bíblia só pode ser entendida por alguns eleitos, que a voz de Deus só pode ser ouvida através dos seus canais. Mas o que ele te disse? O Espírito da Verdade vos guiará a toda a verdade. Isso não é um convite para você buscar e encontrar por si mesmo? Eles construíram impérios sobre a sua ignorância, sobre a sua dependência. Prometeram a fé inabalável como um pacote que eles entregariam, desde que você seguisse suas regras, que pagasse seus dízimos, que submetesse sua vontade a deles. Mas a verdadeira fé inabalável nasce do seu encontro pessoal com o Criador, da sua capacidade de dialogar com Ele sem filtros, sem ruídos. É uma fé que não se compra, não se vende, não se herda. Ela se conquista na intimidade, na busca honesta, na ousadia de clamar por um avivamento que começa em você. Você já experimentou essa verdade avassaladora? A distorção do conceito de anticristo é uma das maiores ferramentas de manipulação que eles usam. Eles o pintam como uma figura externa, um inimigo futuro,
enquanto o verdadeiro espírito do anticristo opera sutilmente roubando a glória de Deus e colocando-a nos homens, nas instituições, nos rituais vazios. Ele é tudo o que se opõe ao Messias, e o Messias veio para te dar acesso direto ao Pai. Portanto, tudo o que tenta interpor-se entre você e Deus, roubando sua autoridade e sua voz na oração, carrega um pedaço desse espírito. Você consegue ver essa verdade agora? Eles temem o dia em que você descobrirá sua própria voz, seu próprio poder espiritual. Porque quando você se atreve a questionar, a buscar por si mesmo, a clamar com a autenticidade do seu coração, você se torna incontrolável. Você deixa de ser uma ovelha muda e se transforma em um leão que ruge a verdade. A sua oração, antes um sussurro de submissão, torna-se um grito de poder, um decreto que move os céus e a terra, porque ela vem de um filho que conhece seu pai e sabe que tem o direito de ser ouvido. O Salmo 85 é um exemplo dessa ousadia, um clamor por restauração que não aceita não como resposta. Ele te convida a olhar para as promessas de Deus não como meras palavras, mas como contratos que você tem o direito de executar. A verdade é que o poder de Deus está disponível para você. Hoje, agora, sem intermediários, sem pedágios. E esse é o segredo que o sistema teme que você descubra. Você está pronto para reivindicar o seu lugar, para usar a sua voz e a sua fé inabalável para trazer o céu para a sua realidade? Porque o próximo passo é sobre como transformar essa revelação em uma ação que vai mudar a sua vida para sempre. Você chegou até aqui, sentiu o incômodo da verdade e a urgência de um despertar. A pergunta que ecoa agora é: como se liberta dessa prisão invisível? Como você resgata a sua voz, a sua fé, a sua oração das garras de um sistema que tentou te silenciar? A resposta não está em um novo ritual, nem em uma nova doutrina imposta por homens, mas na redescoberta da sua própria autenticidade, na coragem de clamar a Deus com a totalidade do seu ser, sem filtros, sem medo, sem intermediações. É hora de fazer sua oração soar como um grito que rasga o céu. O Messias te deu o mapa, a Bíblia, não para que você a seguisse cegamente, mas para que você a vivesse, a experimentasse, a confrontasse com a realidade da sua alma. Ele te ensinou que a oração não é um monólogo decorado, mas uma conversa íntima e brutalmente honesta com o Pai. Ele não te pediu para ser perfeito, mas para ser real, para derramar suas dores, suas dúvidas, suas esperanças e sua raiva diante do Criador. Quando você se permite essa vulnerabilidade, você abre um portal, e é nesse portal que o poder de Deus se manifesta de forma incontrolável. Você está pronto para ser essa ponte viva? A fé inabalável que eles tanto apregoavam e que você talvez tenha perseguido em vão, não é uma ausência de questionamentos, mas a certeza de que não importa o quão fundo você caia, o Pai está lá para te ouvir, para te levantar. Sua fé se torna inabalável quando ela não depende mais das performances humanas ou das aprovações de líderes, mas da rocha sólida do seu relacionamento com o Eterno. É a liberdade de clamar: eu não entendo, eu estou com medo, eu preciso de ti. E saber que essa honestidade é a sua maior força. Não é um alívio? Eles construíram o mito do anticristo como uma figura externa para desviar sua atenção da manipulação que opera dentro das estruturas, roubando sua capacidade de ser um filho com acesso direto. Mas quando você retoma sua autoridade, quando sua oração se torna uma expressão genuína da sua alma, você anula o poder de qualquer força que tente se interpor entre você e seu Criador. Você se torna um canal direto, um rio de vida que flui sem barreiras. E isso é o que eles mais temem. O Salmo 85, em sua essência, é um manual de como clamar por avivamento, por restauração, por justiça. Ele não espera que Deus haja. Ele invoca a Deus a agir. Ele não pede permissão. Ele exige as promessas. E essa é a mesma ousadia que o Messias te ensinou. Sua voz não é um sussurro passivo, mas um grito profético, capaz de mover as circunstâncias, de curar as feridas, de trazer o céu para a terra,
É um grito que carrega a autoridade de um filho amado, de um herdeiro do reino. Chega de se conformar. Chega de viver uma fé de segunda mão. É hora de despertar o gigante que há em você, de desamordaçar a sua alma e permitir que sua oração se torne a força mais potente que você conhece. Não é sobre o que eles dizem, é sobre o que o Espírito sussurra ao seu coração. Não é sobre rituais, é sobre relacionamento. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser verdadeiro. Levante-se, clame, porque o seu grito tem o poder de rasgar os céus e transformar sua realidade. Você está pronto para dar o primeiro passo e experimentar a liberdade de uma oração incontrolável? Você gritou, você se libertou, você sentiu o poder de uma oração autêntica. Mas o que fazer com essa força recém-descoberta? Não se trata apenas de clamar, mas de direcionar esse clamor, de transformar a paixão do seu coração em uma estratégia divina que impacta sua vida e o mundo ao seu redor. A religião te ensinou a esperar que Deus agisse em você. O Messias te mostra que ele quer agir através de você. Sua fé inabalável agora não é uma couraça defensiva, mas uma arma ofensiva. Você está pronto para traçar seu plano de batalha espiritual? O sistema sempre quis que sua oração fosse reativa, um pedido de socorro quando a crise já está instalada. Mas a verdadeira oração, aquela que rasga o céu, é proativa, profética. Ela não apenas reage ao que acontece, mas molda o que vai acontecer. A Bíblia não é só um livro para ser lido. É um manual de instruções para uma vida que opera no sobrenatural. Quando você entende o Salmo 85, não apenas como uma súplica por misericórdia, mas como um modelo para invocar um avivamento, você começa a ver que sua voz tem o poder de manifestar o reino de Deus aqui na terra. Pense nos seus maiores desafios, naqueles muros que a vida, ou a religião, construiu ao seu redor. Eles te fizeram acreditar que você era pequeno demais para derrubá-los, que você precisava de uma autorização ou de uma unção externa para agir. Mas o Messias te deu toda a autoridade quando te chamou para ser filho. Sua oração se torna uma estratégia quando você para de implorar por migalhas e começa a reivindicar a sua herança. É a diferença entre orar por cura e ordenar que a enfermidade se vá. Entre pedir por provisão e liberar a abundância. Eles te mantiveram focado no anticristo como uma figura externa, para desviar sua atenção da guerra que se trava dentro de você e ao seu redor, em esferas muito mais próximas e sutis. A verdadeira estratégia de oração é aquela que identifica as fortalezas que te aprisionam, medos, mentiras, crenças limitantes, e as confronta com a verdade e o poder do Espírito Santo. É a coragem de olhar para o gigante nos olhos e saber que você não está sozinho, que o Pai te deu as ferramentas para vencê-lo. Sua oração autêntica é incontrolável porque ela se recusa a ser enquadrada pelas expectativas humanas. Ela se torna um projeto de vida, uma constante conversa com o Criador, onde cada pensamento, cada emoção, cada passo é uma parte dessa estratégia. Você para de se preocupar com as palavras certas e começa a buscar a intenção certa, a conexão certa. Isso te transforma em um agente de mudança, um catalisador do divino no seu dia a dia. Essa estratégia do coração não é para os fracos ou os passivos. É para aqueles que ousaram despertar, que se recusam a aceitar menos do que a plenitude da vida que o Messias prometeu. É para aqueles que transformam o Senhor, tem piedade, em Senhor, manifesta a tua glória através de mim. Você está pronto para sair do banco de reservas e entrar em campo, transformando sua oração não apenas em palavras, mas em ações concretas que refletem o poder de Deus em sua vida? Porque o próximo passo é sobre como esse poder se manifesta de forma visível e inegável. Você orou, você clamou, você agiu, e agora? Agora é o momento em que a promessa se materializa, em que o invisível se torna palpável. A fé inabalável não é apenas uma convicção interna. É uma força que move mundos, uma energia que, quando liberada através de uma oração autêntica e incontrolável, gera um testemunho visível.
Este é o ponto onde o sistema religioso perde completamente o controle, porque o poder de Deus não pode ser engarrafado, nem vendido, nem contido. Ele transborda através de você, impactando sua vida e o mundo ao seu redor de maneiras que eles jamais poderiam ter previsto. Pense nas suas orações recentes, aquelas que rasgaram o céu. O que elas estão produzindo? A Bíblia não fala de um Deus distante e inativo, mas de um Pai que responde, que se move, que intervém na história dos homens. O Messias não apenas ensinou sobre o reino, ele demonstrou o reino em ação. Cegos enxergando, coxos andando, doentes curados, oprimidos libertos. Ele te convidou a fazer as mesmas obras, e até maiores. Sua fé não é para ser guardada, mas para ser expressa, para ser manifestada de forma que ninguém possa negar a intervenção divina. Você está pronto para ver essa manifestação? O sistema sempre quis que você se contentasse com a teoria, com as promessas futuras, com um evangelho que adiava a sua vitória para depois da morte. Mas a verdade é que o poder de Deus está disponível agora. Quando sua oração se alinha com a vontade divina, quando você se posiciona como um canal, as circunstâncias começam a mudar. As portas se abrem, a cura acontece, a provisão chega. Não é mágica. É a fidelidade de um pai que responde ao clamor de seus filhos. É a evidência irrefutável de que a sua fé inabalável é mais do que palavras. É uma realidade viva. Eles usaram o medo do anticristo, da escuridão, para te manter em submissão. Mas o verdadeiro antídoto contra qualquer força que tenta roubar a glória de Deus é a manifestação visível do seu poder através de você. Quando sua vida se torna um testemunho de libertação, de cura, de transformação, a escuridão recua. Você se torna a prova viva de que o Messias venceu, de que o Pai é bom e de que a verdade liberta. Isso é muito mais poderoso do que qualquer sermão ou doutrina imposta. Sua oração autêntica e incontrolável não é apenas sobre obter algo para si mesmo, é sobre se tornar um agente do reino, alguém através de quem o céu se manifesta na terra. Sua vida se transforma em uma carta aberta, lida por todos, que glorifica a Deus e expõe as mentiras do sistema. Você se torna um farol de esperança para aqueles que ainda estão presos, um lembrete vivo de que há um caminho para a liberdade, para a plenitude, para o poder. Este é o ápice da sua jornada. Ver a transformação, sentir o toque de Deus em sua realidade. É a prova de que sua busca, seus questionamentos, seus gritos, não foram em vão. O Messias te chamou para ser mais do que um mero frequentador. Ele te chamou para ser um embaixador do seu reino, um portador da sua glória, um manifestador do seu poder. E esse poder, essa manifestação visível, é o que finalmente cala as vozes dos guias cegos e silencia as artimanhas do anticristo. Sua vida é o testemunho. Você está pronto para vivê-lo em sua plenitude? Você chegou ao fim deste caminho, mas esta é apenas a abertura de um novo horizonte. A jornada não termina aqui, com as verdades reveladas e o véu rasgado. Pelo contrário, é o começo de uma vida vivida em plenitude, onde sua fé inabalável não é um destino, mas um motor, uma fonte constante de liberdade e impacto. Você agora entende que o sistema que o aprisionou não tinha o poder de deter o amor de Deus por você, e que sua oração é uma força imparável, um canal direto para o Criador. O que você fará com essa liberdade? A Bíblia, desvendada de suas camadas de controle e manipulação, revela-se agora como um convite contínuo à descoberta, um diário de amor entre o Pai e seus filhos. Não é um livro de regras para te julgar, mas um mapa para te guiar, um espelho para refletir a glória que Ele te deu. Sua fé não é estática. Ela cresce, evolui, se aprofunda a cada novo passo, a cada nova experiência com o Messias. Permita que ela seja um rio que corre livre, e não um lago estagnado. Eles te condicionaram a buscar a aprovação externa, a medir seu valor pela sua conformidade.
Mas agora você sabe que sua validade reside unicamente no amor incondicional de Deus. Sua oração não é mais uma performance, mas a respiração da sua alma, um diálogo constante que te sustenta e te fortalece. Você se tornou um manifestador do reino, um testemunho visível do poder que habita em você. E essa nova identidade é a chave para o seu impacto contínuo no mundo. O medo do anticristo, das trevas, dissolve-se à luz da verdade que você abraçou. Você compreende que a maior ameaça à sua conexão com Deus não são forças externas distantes, mas a mentira e a manipulação que tentam te afastar da sua essência. Sua vigilância agora não é de temor, mas de discernimento, de proteção à pureza do seu relacionamento com o Criador. Você se tornou um farol e não um esconderijo. Esta é a sua nova realidade. Um caminho aberto, sem barreiras ou intermediários, onde sua voz é ouvida, sua fé é ativa e seu impacto é inegável. Não há volta para a prisão do passado. A liberdade que você encontrou é um presente a ser vivido e compartilhado. Deixe sua luz brilhar. Deixe sua oração ressoar. Deixe sua vida ser um eco do amor de Deus para o mundo. O mundo está esperando pelo que você tem a dizer, pelo que você tem a viver. E agora, o que você vai escolher? Continuar essa jornada de descoberta e ação, ou permitir que as velhas vozes tentem te puxar de volta? A porta está aberta. O convite é para continuar andando em sua verdade, em seu poder, em sua inabalável fé no Messias. O que você vai fazer com este caminho que se estende à sua frente?